Dia 24 de maio, o poder da mesa. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Lucas capítulo 19, versos 5 e 6. De todos os lugares em uma casa, não existe um de maior comunhão do que a mesa. É ao redor dela que nos reunimos com nossa família para as refeições. Mas não só isso, é ao redor dela que nos reunimos tanto para confraternizar quanto para decidir as coisas fundamentais. Zaqueu foi ao encontro de Jesus naquele dia com uma única missão: ver Jesus. Contudo, algo aconteceu. Ele teve a graça de ouvir Jesus dizer-lhe que iria à sua casa. Então pôde se assentar à mesa com o Senhor. No lugar em que Jesus está, a transformação acontece. Por isso, a vida de Zaqueu foi transformada pela comunhão que teve com Cristo. Hoje, procuro viver muitos momentos construtivos que gerem crescimento, desde a experiência de tomar um café com a minha família e meus amigos até os planejamentos das coisas do reino. Mas nem sempre foi assim. Houve um longo período da minha vida em que eu nem sabia que uma família poderia se reunir para fazer uma simples refeição. Quando estou à mesa, principalmente para um café, gosto de conversar, olhar nos olhos e, claro, sentir o aroma de um bom e delicioso café. Zaqueu criou memórias para ele e toda a sua família ao buscar se encontrar com Jesus. Quando foi ao encontro de Jesus, também passei a criar memórias marcantes. Faça como Zaqueu, busque o Senhor para viver uma vida intencional com lembranças marcantes. A vida com Deus é sobre relacionamentos, não as regras. Sabia que hoje é o Dia Nacional do Café? É tão bom apreciar uma boa xícara de café em boa companhia. Aproveite esta data e convide alguém especial com quem você não se encontra há muito tempo para desfrutar com você. Leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém diz que Jesus seja maldito, pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria e para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito, pode fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Mas assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra.
e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra à parte menos honrosas. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Palavra-chave: comunhão.